Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Espero que todo mundo tenha ficado dentro de casa, se cuidando direitinho, hein? Hoje a gente vai estudar sobre o predicado. A gente estudou as 2 semanas atrás sobre sujeito e tipo de sujeito. Hoje a gente vai estudar sobre o predicado, né? E o que é o predicado? Gente, o predicado é o termo na oração, na frase, que vai se referir a quê? O predicado ele significa o que eu falo do sujeito, tá? Primeiramente, tenho que saber quem é o sujeito. Como eu já expliquei antes, o sujeito é a pessoa de quem eu estou falando. E o predicado é aquilo que eu falo sobre a pessoa. Se eu estou falando de alguém, eu tenho que estar falando alguma coisa sobre essa pessoa, tá certo? O predicado é o que eu falo sobre o sujeito. Por exemplo, Adriel fez a tarefa de português. Eu estou falando de quem? Do Adriel. O Adriel é o meu sujeito. E o que é que eu estou falando sobre o Adriel? Que ele fez a tarefa de português. Então, fez a tarefa de português é o predicado. É a informação que eu tenho sobre o Adriel. Outro exemplo. Yuri está com dúvida na matéria de português. Eu estou falando de quem? Do Yuri. Ele é o sujeito. E o que é que eu estou falando sobre o Yuri? Que ele está com dúvidas na matéria de português. Essa informação que eu tenho sobre Yuri é o predicado. Está com dúvidas na matéria de português. Até aqui, entenderam o que é predicado? Então, é tudo que eu falo sobre o sujeito. É o que eu falei sobre o Adriel, é o que eu falei sobre o Yuri, tá certo? Tipos de predicado. O predicado ele se divide em 3 tipos, tá? O verbal, o nominal e o verbo nominal. Qual é a diferença entre os 3? O predicado verbal o verbo da frase, da oração, vai me indicar uma ação. E o que é ação? São as coisas que a gente faz. Comer, dormir, passear, estudar, jantar, conversar, telefonar, assistir um filme, é uma ação. Coisas que a gente faz, tá certo? Por exemplo, eu não sei se dá para vocês verem aqui, só um minutinho. Pronto, vocês provavelmente estão lendo ao contrário, porque o celular está no formato selfie. Os alunos estudaram para a prova, tá? Estudar é algo que a gente faz, certo? Então, estudar indica uma ação. Então, é um predicado verbal. A parte mais importante da informação que eu tenho sobre os alunos está onde? Está no verbo, estudaram, tá certo? Então, ele é o núcleo do predicado, é a parte mais importante. E ele é um verbo que vai indicar uma ação, algo que a gente faz. Estudar é algo que a gente faz, ou pelo menos deveria fazer, né? Então, quando eu digo os alunos estudaram para a prova, os alunos fizeram algo, que é estudar. Outro exemplo, o menino dormiu cedo. Dormir é coisa que a gente faz. Dormir é uma ação. Predicado verbal, o verbo indica uma ação, indica algo que a gente faz, certo? Perguntaram por você. Perguntar é algo que a gente faz, é uma ação, certo? Sujeito, no caso, indeterminado, né? Não dá para saber quem perguntou, mas alguém perguntou. Alguém fez a ação. Predicado verbal. Choveu de noite. O sujeito é inexistente. Mas chover indica uma ação feita pela natureza. Mas é predicado verbal. Entenderam o que é um predicado verbal? Quando o verbo da frase vai indicar uma ação, algo que a gente pode fazer, tá certo? Predicado nominal. O que é o predicado nominal? É aquele que o verbo já não vai mais indicar uma ação, algo que a gente faz. O verbo, ele não vai ter muita função na frase, não. Ele vai ser um verbo de ligação. Como assim o verbo de ligação? Um verbo que vai apenas ligar o sujeito à sua característica.
Como assim, tia? No predicado nominal, a maior informação que eu tenho sobre o sujeito já não está mais no verbo de ação. Está numa característica do sujeito, na qualidade do sujeito. A palavra que vai indicar algo que ele é. Por exemplo, a vida é bela. Eu estou falando de quê? Da vida. O que é que eu estou falando sobre a vida? É bela. É bela. É algo que a gente faz? Não. É algo que a gente é. Então, não indica uma ação, indica uma característica, algo que nós somos, ou que o objeto é, que a coisa é, no caso, a vida. Bela é uma característica da vida, certo? Maria é inteligente. Predicado, é inteligente. O verbo ser, é algo que a gente faz? Não, indica algo que a gente é, tá certo? Não é uma ação. Inteligente é uma característica da Maria. É algo que a Maria é. É algo que faz parte dela, um adjetivo, um predicativo. Tá certo? Então, a maior informação que eu tenho sobre a Maria é que ela é o quê? Inteligente. Né? Que não é um verbo. É uma característica. Tá certo? Você já inteligentou hoje? Viu? Não tem lógica. Não é um verbo. É uma característica. Os alunos estão com saudade da escola. Estão é algo que eles estão, como eles estão se sentindo, tá certo? E não algo que eles fazem. A gente sente saudade, a gente não faz a saudade, tá certo? Entender a diferença? No verbal indicar o que a gente faz, no nominal algo que a gente é ou que a gente sente. Um predicativo, uma característica do sujeito. Inteligente, bela, sentir saudade, tá certo? E existe o predicado verbo nominal, que é uma mistura dos dois. Eu vou ter na mesma frase um verbo que indica ação e eu vou ter um verbo que. Desculpa, e eu vou ter uma qualidade, um predicativo do sujeito. Por exemplo, José chegou cansado do trabalho. Chegar é algo que a gente faz. A gente chega nos cantos, certo? E cansado é como a gente se sente. Passa o dia todo trabalhando, chega em casa morto, exausto. Passa o dia todo estudando, chega no fim do dia e está cansado. É como você está se sentindo. Então, eu tenho duas informações sobre o José. Eu sei que ele chegou e eu sei que ele está cansado. Tá? Eu tenho o predicativo do sujeito, uma qualidade dele que é o cansado. E eu tenho um verbo de ação, que é o chegar. Tá certo? Silvia concluiu o seu trabalho satisfeita. Concluir é algo que a gente faz. Ela concluiu, ela terminou o trabalho dela, algo que ela fez. E satisfeita é como ela estava se sentindo. Eu tenho as duas coisas no mesmo na mesma frase, um verbo de ação e um verbo, desculpa, e um predicativo do sujeito, tá certo? Diferente. José chegou cansado. Chegar, a gente chega nos cantos. É algo que a gente faz, tá certo? É diferente de José está cansado. O que é que o José está fazendo na segunda frase? Nada, ele apenas está cansado. Ele diga algo como ele se sente e não algo que ele faz, tá certo? Entender a diferença? Predicado nominal, o verbo nem é um verbo de ação. Ele apenas liga o sujeito à sua qualidade, ao seu predicativo. Tá? Ele é um verbo de ligação. Tá? Quais são os verbos de ligação? Deixa eu ver se eu lembro tudo decorado. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e o outro eu esqueci. Pesquisem quais são os verbos de ligação, tá certo? Então, deu para entender a diferença, gente? Predicado verbal, eu faço algo. Predicado nominal, eu sou algo, ou eu estou alguma coisa. E o predicado verbo nominal é a junção das duas coisas. Eu tanto tenho um verbo de ação, quanto eu tenho um predicativo do sujeito. Até aqui, gente, vocês entenderam? Deu para entender a diferença entre os três tipos de predicado? Qualquer dúvida, me procura no privado que eu explico para vocês com mais calma, se vocês não tiverem entendido, tá certo? A atividade, qual é? A mesma do tipo de sujeito. Você vai procurar na internet frases
que simbolizem os tipos de predicado. 2 frases com predicado verbal, 2 frases com predicado nominal e 2 frases com predicado verbo nominal. Tudo tranquilo? Entenderam a atividade? Procurar na internet 2 frases para cada tipo de predicado, tá? 2 verbal, 2 nominal e 2 verbo nominal, tá certo? E, obviamente, não esqueçam de colocar o cabeçalho na atividade. Coloque o nome, a turma, né, o turno e a escola. Ah, fulaninha do 8º A da tarde do Colégio Caíque, Maria Felício, tá certo? Porque a gente está em vários grupos de vários colégios e às vezes a gente pode confundir, tá certo? Então, não só para português, mas para todas as matérias, gente. Não esqueçam da identificação de vocês, que isso é muito importante, tá ok? Por hoje é só, vou ficando por aqui. E qualquer dúvida, gente, me procurem, tá? É para perguntar mesmo, tá bom? É para encher o saco mesmo. Perguntem mesmo, eu tô aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Então, boa semana, até a próxima.